és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. Felizes por termos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor para meditar naquilo que Deus tem para nos ensinar. Nós estamos estudando a lição de número 3 neste domingo e nós temos muitas coisas para aprender e refletir. A lição, essa revista que nós estamos neste trimestre, está acentuando doutrinas fundamentais, imperativas, são ordenanças do Senhor aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Todos nós queremos ter comunhão com Deus e tem alguns imperativos, algumas ordenanças do Senhor para que nós alcancemos esta comunhão com Deus. É o que nós estamos vendo nesse trimestre. Hoje, a lição número 3, que está programada para esse dia, tem por título Ordenança para congregar e prestar culto racional. Então, esta lição nos convida a congregar e prestar a Deus um culto racional, um culto inteligente. Não que o culto racional não seja um culto emocional e espiritual. É espiritual, é emocional, nós sentimos a alegria, mas ao mesmo tempo é um culto inteligente. É isso que nós vamos ver nesta lição. Então, congregar, cultuar como igreja é evidência de que compreendemos o chamado de Deus mais claro para nós. Se nós entendemos que Deus quer que nós congreguemos e cultuamos a Ele, então nós estamos com mais clareza do que Deus estabeleceu para nós. O nosso texto áudio está no livro de Romanos e muito bem escolhido esse versículo que é muito conhecido nosso. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o nosso texto de hoje. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, a igreja de Roma estava procurando voltar aos antigos rudimentos que eles ofereciam o cordeirinho lá no templo. Eles queriam voltar à antiga aliança. Então ele disse: não, vocês agora precisam de apresentar a Deus um culto racional, um culto santo, um culto vivo, um culto agradável ao Senhor. Então ele diz ainda, ele faz até um pedido, ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus quer um sacrifício vivo, não um sacrifício morto da antiga aliança, mas um sacrifício vivo e automaticamente santo e que agrada ao Senhor. Porque aqui o cordeiro já foi oferecido por nós na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer agora é oferecer um sacrifício ao Senhor, cheio de alegria na presença de Deus. Então, Romanos 12 nos chama muita atenção, significado do sacrifício vivo. Por que Paulo chamou a atenção da igreja de Roma para apresentar um sacrifício vivo? Porque eles queriam voltar à antiga aliança e oferecer um sacrifício morto. Ele diz: não precisa mais, porque o cordeiro já foi morto no Calvário. Agora eu tenho que apresentar um culto racional, um sacrifício santo, agradável a Deus. Ele nos chama atenção no livro de Romanos assim. A verdade aplicada desta lição é: uma característica marcante de uma pessoa nascida de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. É uma pessoa que é nascida de novo, ela quer se reunir, ela quer congregar, ela quer estar próximo dos irmãos, porque durante esses períodos ela estará aprendendo, abençoando outras pessoas e também sendo abençoada. É uma característica de uma pessoa nova convertida. O poder
poder irresistível da comunhão da igreja. Então, a comunhão na igreja reveste cada cristão, cada crente, e nós nos sentimos fortalecidos e vencemos todas as barreiras, porque a igreja forma o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, e a igreja toma força quando ela se une e glorifica a Deus, apresentando um culto racional ao Senhor. Assim, o texto de referência para hoje está no Salmo 84, muito lindo Salmo, e também em Hebreus. Assim diz o nosso texto de referência: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. E aí, na carta aos Hebreus, ele vai explicando: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele grande dia da volta do Senhor. Então, ele diz que até o pardal, a andorinha, já quer ficar no templo, quer fazer a sua casa ali. Muito mais, nós, filhos de Deus, queremos estar junto do Pai, na casa de Deus. É esse texto que nós vamos discorrer nesta lição. Então, o pardal e a andorinha, eles são muito parecidos, e eles escolheram fazer os seus ninhos na casa de Deus. Eles são passarinhos sensíveis, são pássaros sensíveis que precisam de proteção, e eles escolheram abrigo na casa de Deus. Nós também somos sensíveis, frágeis, e precisamos estar na casa de Deus, guardado pelo Senhor da casa. Aí Deus nos protege e nos abençoa. Assim também dá para a gente perceber: o pardal encontrou casa, e a andorinha o ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Isso que o salmista vai dizer no Salmo 84. Então a gente vê a andorinha fazendo a sua casa na casa do Senhor. Tão singelo, tão simples, indefeso. O pássaro, ele quer trazer para nós esse sentido que nós também somos dependentes e temos que estar abrigados na casa do Senhor, congregando, louvando ao Senhor, aprendendo mais, na confraternização e nos fortalecendo na presença do Senhor. Na casa de Deus, nós temos proteção de Deus. A introdução da nossa lição de hoje: muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Então é necessário que nós demos atenção e prioridade às atividades da igreja, porque elas são importantíssimas para a nossa edificação espiritual e para a nossa firmeza, para a nossa proteção. Nós encontramos na casa de Deus ensino, nós encontramos oração, nós encontramos leitura da palavra, nós encontramos o aconchego, o afago dos irmãos, aquela força que nós encontramos no povo de Deus, e assim nós somos fortalecidos. Assim, não abandone a igreja, não abandone a igreja. Essa lição ela é muito enfática nesse sentido. Não abandone a igreja, porque tem algo que Deus quer fazer e te abençoar. Fique no lugar da bênção, que a bênção de Deus vai descer onde você estiver, na casa do Senhor. No tópico 1, não deixando de congregar. Deus nos chamou para congregar. Ele não quer que nós deixemos de congregar, porque assim, nós longe do Senhor, nós perdemos muitas bênçãos que Ele derrama na sua casa para os seus filhos.
As palavras hebraicas Gaal, assembleia, ou Edá, congregação, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. Então, ele fala de uma assembleia com propósito religioso. Então, é muito interessante. Existem muitas assembleias, mas a assembleia, a igreja, é a assembleia com propósito religioso, de alimentar a nossa alma, satisfazer as nossas necessidades espirituais. A definição em português para congregar é ficar junto, juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar, agrupar para uma cobertura espiritual. Então, se a pessoa está congregando, está firme, eles têm os seus líderes que orientam, que apacentam, que mostram o que devemos fazer para agradarmos mais e mais ao Senhor. Então, a pessoa tem uma cobertura, está ali no lugar santo onde Deus tem descido para falar com o seu povo. Vê-se claramente que os termos igreja, congregação, assembleia e comunidade refere-se ao local de culto e ajuntamento para o culto coletivo do Senhor. Então, nós temos o templo e nós temos a igreja. A igreja, o povo que se congrega no templo, no lugar de reunião. Então, é muito importante nós valorizarmos a casa do Senhor. Desde quando o povo caminhava no deserto, Deus disse: eu quero que construam um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E assim foram 40 anos no deserto. Quando chegaram na terra prometida, foram logo preocupados, atenção em construir o templo. E Deus dizendo: eu quero habitar no meio do meu povo. E hoje também Deus está dizendo: valorize esta casa, porque é a casa onde eu habito no meio do meu povo. A igreja é a habitação de Deus no nosso meio. E nós aproveitamos a casa do Pai para aprender com Ele o que Ele quer nos ensinar, e enquanto isso, encontramos os nossos irmãos. Assim, a palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Um membro fortalece o outro e Cristo fortalece todo o corpo. Muito claro já o escrito. Efésios 4,16 está bem claro assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja é edificada em amor. Cada membro que chega para a igreja, há um aumento do corpo de Cristo, mais alguém que chegou para contribuir de alguma forma, e assim nós vamos contribuindo uns com os outros, aumentamos a nossa comunhão horizontal, enquanto estamos aumentando a nossa comunhão vertical com o nosso Deus. Reunir. O que é reunir? Reunir é unir. De novo, nós temos falado continuamente, a igreja se reúne porque ela é unida. Reunir é unir de novo, em cada culto, em cada programação, em cada agenda da igreja. Juntar aquilo que se encontra disperso, agrupar. Olha aí, reunir é ligar, prender, estar ligado, aliar-se, estar do mesmo lado, juntar um grupo de pessoas, convocar e congregar. Então Deus fala muito de reunião, e reunir é tudo isso que vai continuar aí na sua tela. Nós nos aproximamos mais e mais um dos outros, enquanto o corpo de Cristo aproxima mais de Cristo. Em Hebreus 10:25 está escrito: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja que quando Jesus se referiu à igreja, ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Agora, quando ele fala da congregação, ele disse: a congregação é nossa, nós temos que trabalhar e dedicar em favor da congregação e congregar para que ela cresça, aumente e nós sejamos abençoados. A congregação é nossa, toda a igreja é do Senhor.
Então, o que é reunir? Reunir é agrupar, agregar, congregar, conglomerar, reunir todo o povo numa só luta, num só propósito. Nós lutamos em favor do bem, em favor do evangelho, e lutamos junto com a mesma força dada pelo Senhor, com o mesmo propósito. 1.1. O que significa a igreja e a sua missão? Vamos ver agora o que significa a igreja e qual é a missão da igreja. A igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. Nós já dissemos várias vezes que Deus chama todos para fazer parte dessa igreja. Aqueles que dizem sim ao chamado de Deus passam a ser um escolhido para congregar e aumentar o tamanho do corpo de Cristo e servir a Deus, a Jesus, que é o cabeça do corpo. Olha o que está escrito em João 15: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, des fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está dizendo, eu vos escolhi. Ele quer que todos façam parte desse corpo. E quem diz sim ao chamado de Jesus, passa a ser um escolhido, para que demos bastante fruto e esse fruto permaneça. Ser escolhido por Deus é ser ungido para arrebanhar suas ovelhas rumo à abundante glória divina. Todo aquele que já encontrou um bom lugar na casa do Senhor, ele quer ganhar outras pessoas para trazer, porque ele percebeu que o melhor lugar para estar é na casa de Deus, na presença de Deus. Então ele quer trazer outras pessoas para a casa de Deus. Os chamados pela ação do Espírito Santo, quem convence a pessoa e chama a pessoa, o Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Nós cremos que Ele foi enviado para nos salvar, que foi enviado a este mundo para redimi-lo dos seus pecados. E isso nós estamos unidos porque cremos no mesmo Deus, no mesmo Salvador, temos o mesmo Espírito Santo. É por isso que a igreja é definida como sendo corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Cada membro do corpo é igualmente importante. Por isso Jesus vem chamando a sua igreja de corpo. E ele diz, ele é a cabeça deste corpo, que nós andamos então sob esta regência, sob essa proteção, sob essa direção da cabeça que é Cristo. Olha o que está escrito em Efésios, porque somos membros do seu corpo, corpo de Cristo. Jesus é a cabeça do corpo. Olha o que está escrito ainda em Efésios, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele chama muitas vezes a igreja de seu corpo. Por isso a ideia de congregar não é nova, não é diferente dos objetivos divinos. Ele quer que nós sintamos como membros de um só corpo, na mesma luta, na mesma caminhada, na mesma trajetória, seguindo as mesmas diretrizes da cabeça que é Cristo. Então, Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, a igreja, nós vemos muitos talentos, muitas pessoas talentosas servindo ao Senhor. Por quê? Porque Deus não escolheu pessoas capacitadas, mas Ele capacitou aqueles que Ele escolheu. E assim, na casa do Senhor, nós somos enriquecidos espiritualmente. A palavra igreja traduz do latim eclesia, que vem do grego eclésia, que significa uma assembleia pública ou reunião dos que foram chamados. Então a própria palavra igreja, eclésia, traz esse sentido para nós. Quando Jesus falou sobre a igreja, ele sabia como era empregada esta palavra naquela época. Digamos assim, estamos numa comunidade. Então as pessoas quando tinha um assunto para tratar que era de comum interesse da comunidade, as pessoas eram chamadas para fora da sua casa para fazer uma reunião para tratar de um assunto importante da comunidade. Ele diz, a igreja tem esse mesmo sentido, trazer as pessoas das suas
suas casas para se reunirem na casa de Deus para tratar de um assunto importante, que é a salvação da nossa alma e a nossa ida para a terra prometida e também receber as bênçãos nesta vida. Olha a missão da igreja. Então, qual é a missão da igreja? A gente fica perguntando. Primeiro lugar, a missão da igreja: evangelizar o mundo. É muito bom a casa de Deus, mas quero trazer outros para cá também. Segundo lugar, para os crentes cultuarem a Deus. Como eu vou agradecer a Deus? Cultuando a Ele. Então, eu quero ganhar outros para a casa de Deus, quero cultuar a Deus. Em terceiro lugar, para praticar ajuda ao próximo. Quando a gente vem à igreja, a gente vê que a gente pode ajudar um ou outro em vários sentidos. Quarto lugar, para o ensino, discipulado, aprendizado da vida cristã. Como a gente aprende servindo a Deus na igreja? É o lugar onde Deus fala com o seu povo ensinando. Então, missão da igreja. A missão da igreja é servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Se você vem para a igreja e entende isso, você vai dar sua colaboração para o crescimento desse corpo de Cristo e todos são abençoados. Para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade da fé. Deus quer que nós cresçamos olhando para Cristo e sejamos uma unidade. É isso que a palavra vai esclarecer para nós. Olha o que está escrito em Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele capacita com vários ministérios e dons para a edificação do corpo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ir à igreja é aproximar mais de Deus, aproximar mais dos irmãos para um crescimento mútuo. A missão da igreja é levar todos os pecadores ao encontro de Jesus, para que o seu evangelho os convertam e tenham a vida eterna. A igreja tem esta missão, primeira, de cultuar a Deus, também observar as necessidades dos irmãos e, principalmente, levar o evangelho para que outras sejam salvas. 1.2. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. Os que habitam, aqui ele não está dizendo aquele que dá uma passadinha de vez em quando, mas ele diz os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. E o que é uma pessoa bem-aventurada? Mais do que feliz. Mais do que feliz é o significado bem assim claro de bem-aventurados. Mas para quem? Para quem habita na casa do Senhor. O salmista diz no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Você consegue ver o salmista com desejo de ir para a casa do Senhor. Ele diz também que preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Então, no mundo de hoje, com tantas ofertas contraditórias à vontade de Deus, o melhor é estar na presença de Deus, que temos algo para aprender para esta vida e para a nossa trajetória futura. O salmista continua dizendo, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. E aqui ele já chega a dizer que a igreja é a casa de Deus. Deus mora na igreja e quer que os seus filhos venham à igreja aprender com ele. Assim, o Salmo 84 nos dá essa ilustração da andorinha e do pardal, os salmos que mostram essas
essas aves frágeis, buscando abrigo na casa do Senhor, que Ele quer passar para nós essa ideia que nós somos frágeis e precisamos e dependemos desse abrigo da casa do Senhor. Isso, como ele diz, como é confortável estar na presença de Deus. O pardal, a andorinha se sentiam confortáveis, seguros. Ele diz, nós cristãos também vamos sentir seguros se estivermos na casa do Senhor. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Não vem por uma imposição, mas uma vontade de estar na casa do Senhor. Não abra mão de frequentar os cultos. O salmista expressou a alegria quando o chamaram para estar na casa do Senhor. Então, convidaram o salmista para ir na casa de Deus. Olha o que ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele está distante do templo e disseram, olha, chegou o dia de nós irmos à casa do Senhor, é a hora de ir à casa do Senhor. Ele disse, isso me trouxe muita alegria, eu tenho prazer em ir na casa do Senhor. E esse prazer, essa alegria de estar na casa do Senhor, porque Deus nos abençoa de uma sobremaneira e nós saímos dali felizes e alegres na presença do Senhor. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cada um de nós temos as nossas casas, mas aqui ele disse, vamos na casa do Senhor. Eu me sinto alegre ali porque eu aprendo e sou protegido pelo Senhor. Então, ponto 3, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, agora ele vai para o Salmo mostrar que esta união é agradável, gera um efeito muito bom para quem tem comunhão na igreja. Contemplamos com destaque para a ênfase horizontal uma atenção para outras pessoas. Então, no sentido horizontal, é muito importante que nós confraternizamos com nossos irmãos e, ao mesmo tempo, temos um relacionamento com Deus, aumenta a nossa intimidade com Deus. A amizade e a união com os nossos semelhantes que servem o mesmo Senhor. Temos o mesmo Espírito, servemos o mesmo Senhor, adoramos ao mesmo Senhor, então isso nos traz comunhão, nos traz alegria. Olha o que diz o Salmo, conhecidíssimo Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Ele está falando de uma unção completa, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está dizendo, se houvermos união, Deus abençoa ali. E além de nos abençoar, Ele nos dá vida para sempre. Então é muito importante isso aí. O salmista fala muito do Monte Sião. E o Monte Sião dá para ver aqui nessa figura, dessa foto, de uma maneira mais importante. Aqui está o Monte Sião, é uma grande montanha de gelo. E aqui as pessoas trabalham, vivem. E quando o sol bate nesta montanha de gelo, e aí o orvalho vem e cai sobre a terra, eles plantam, colhem e vivem e não dependem nem diretamente da chuva, porque o orvalho que vem do Monte Hermon faz regar a terra, plantar e colher e eles se alegrarem. Assim, mais uma vez, o Monte Hermon, lá em cima o Monte Hermon, é lugar de glorificação. Por isso o salmista no Salmo 133 diz, é como o orvalho que desce do Hermon. Aí eles plantam e plantações, e muitas plantações mesmo, com o orvalho que vem ali do Monte Sião. Muito importante, porque aí eles não dependem só da chuva. Ele comparou isso com a união da igreja. Se a igreja for unida, é como esses que vivem aqui pertinho do Monte Hermon para ser abençoado na sua terra. Alguns se contentam em assistir o culto pela televisão ou pelas redes sociais, não sendo participantes do culto, mas apenas espectadores. Numa necessidade, a pessoa assiste o culto e os trabalhos através do meio de comunicação. Mas é importante que a pessoa congrega, se une, aperte a mão do seu irmão, glorifique a Deus, venha na casa do Senhor, participe da Santa Ceia, das ordenanças do Senhor, se alegra na presença do Senhor. Então, ele dá
dar para nós esse esclarecimento aí. Olha o que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quanto houver gente clamando e orando, haverá unção de Deus descendo na igreja. E ele nos convida a estar na casa do Senhor. Os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos com divisões. Se estivermos unidos e no lugar certo, Deus vai nos abençoar. A comunhão e o amor fraternal devem ser a base da nossa vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual deve ter como base a comunhão, para aprendermos juntos, para nos fortalecermos, para glorificarmos a Deus e assim nos fortalecermos dia após dia na nossa trajetória rumo ao céu. Levítico 6:13, ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha o que ele diz: precisamos estar onde o fogo não se apaga. Então, se viemos para a igreja, Deus é fiel em abençoar a igreja e a mensagem servir e nos abençoar e responder às nossas necessidades. Precisamos viver em unidade, cooperar uns com os outros. O que é cooperar? Operar em conjunto. Isso é o sentido de igreja, de corpo de Cristo. No último verso, podemos interpretar de forma figurada que é tão bom vivermos unidos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o Salmo 133 é conhecidíssimo nosso, mas ele termina dizendo assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se mantivermos a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É muito bonito o encerramento deste Salmo 133. Isso, Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Ele convida para a união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Tópico 2, não perdendo o desejo de congregar. Nós temos que lutar e se empenhar para ter sempre o desejo de congregar. Se empenhar para sempre fazer com um ato voluntário de estar congregando na presença do Senhor. É o que nós vamos fazer agora nesse tópico. Vamos estudar. Muitos se decepcionam com seus pastores ou líderes religiosos e por simplesmente frieza espiritual. Então a pessoa começa a arrumar desculpas para não congregar. Ou às vezes é uma própria frieza espiritual ou algo que não agradou. A igreja não é o céu, a igreja é o caminho do céu. Estamos caminhando e estamos a cada dia aprendendo e a cada dia aumentando o corpo de Cristo. Então nós temos que dedicar e sempre olhar que o Senhor quer abençoar a sua igreja e aperfeiçoar a sua igreja. Outros pensam que encontrarão igrejas perfeitas, pastores perfeitos, então trocam de igreja como trocam de vestuário. Então, continuamente procurando perfeição nas pessoas, enquanto que nós sabemos que a perfeição está em Cristo. Todos nós que estamos dedicando nos nossos departamentos, usando os nossos talentos e dons, nós estamos fazendo o melhor que podemos fazer para que todos sejam abençoados. Desculpas para não ir à igreja e as respostas da Bíblia. Por que tantas desculpas? Por que não olha para a cruz do Calvário? Se olharmos para a cruz do Calvário, nós vamos acabar com as desculpas e vamos apresentar a Deus um culto voluntário, um culto alegre, satisfeito, vontade de ir na casa do Senhor. As minhas desculpas perto do Calvário, elas somem, porque melhor é estar na casa do Senhor. Ainda outros esperam culto para eles e não para Deus. De quem é o culto? O culto é elaborado, é organizado pelas pessoas, mas o culto é para Deus. Deus é que vai receber este culto. Um departamento, outro departamento, a liderança organizam os cultos, mas o culto é para Deus.
Quem tem que aceitar o culto não é o homem, mas sim o dono do culto, que é o Senhor. Não é a igreja que salva, mas que contribui, e isso não temos a menor dúvida. Uma outra desculpa que nós ouvimos aí no nosso dia a dia é esta: a igreja não salva. Realmente a igreja não salva, mas a igreja contribui muito, porque a igreja prega, a igreja ensina, a igreja acolhe, a igreja mostra o caminho, mostra a verdade. A igreja é onde Deus desce para falar com o seu povo. Então, congregar é importantíssimo, onde somos abençoados e fortalecidos no Senhor. Igreja não é céu. A igreja não é o céu, ou seja, sempre haverá pessoas falhas e merecedoras de perdão. Não deixe de congregar, não deixe de congregar, não deixe de congregar. Venha para a igreja, venha para a igreja e fortalecer na presença do Senhor. 2.1. Consequência ao deixar de congregar. Olha o que acontece quando a pessoa deixa de congregar. Várias consequências, e nós vamos ler agora algumas delas que atrapalham a vida do cristão quando ele deixa de congregar. Letra A. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Se a pessoa está sozinho, fora da igreja, então ele está mais vulnerável. Se está na igreja, um está orando pelo outro, está aconselhando o outro, está se fortalecendo. Letra B. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. O inimigo quer exatamente que a pessoa deixe de congregar, porque aí ele fica vulnerável. Então, é preciso congregar para se fortalecer espiritualmente. Letra C. Perdemos a comunhão com os irmãos. Olha, eu digo assim, mas eu estou bem com Deus, mas perde a comunhão com os irmãos. E esta comunhão, ela é basicamente importante. Olha o que está escrito em Atos 2, como era a igreja primitiva. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Sabe qual era o dia que tinha culto na igreja primitiva? Todos os dias tinha culto na igreja primitiva. O povo ia com sede das coisas de Deus, porque queria falar com Deus e ver os irmãos. Assim nós aumentamos a nossa fé e o nosso amor a Cristo. Então, quando uma pessoa fica sozinha, ela fica vulnerável. Ela está longe do rebanho, ela fica vulnerável, então fica muito difícil ter uma vida espiritual sozinha. É necessário ir para a igreja. A igreja tem diversos departamentos, atende às diversas necessidades, e isso é muito importante. É importante congregar. Letra D. Deixamos de participar da ceia do Senhor. Olha que coisa importante. Quando estamos congregando, participamos da ceia, e a ceia é para nós um fortalecimento, um alimento espiritual muito importante. É uma ordenança do Senhor que nós estudamos na lição número 2. É uma ordenança porque é um alimento espiritual. Letra E. Deixamos de trazer os dízimos à casa do tesouro, aí deixamos de ser abençoados, porque trazemos os nossos dízimos e oferta, Deus nos abençoa de sobremaneira quando ofertamos ao Senhor. Letra F. A glória desce na igreja, não desce em qualquer lugar. Eu achei muito interessante essa observação do autor. A glória desce na igreja. Era assim no tabernáculo, foi assim no templo lá em Israel, e é assim na igreja. A glória desce na igreja. Então eu preciso estar perto para ser abençoado com a glória de Deus. A importância da ceia do Senhor, que acabamos de falar. Há um alimento espiritual muito bom para nós, que é a ceia do Senhor. Letra G. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de incentivarmos uns aos outros. O culto em conjunto é muito importante. Às vezes nós estamos desanimados, estamos abatidos, estamos passando por uma necessidade e começamos a cultuar junto com os irmãos, e aí a gente aquece o coração e começa a glorificar ao Senhor. No final sai do culto glorificando e exaltando o nome do Senhor e dizendo: Deus me abençoou.
Olha o que está escrito em Hebreus: não deixando a nossa congregação. Ele chama de nossa mesmo, a nossa congregação, como é costume de alguns. Alguns tinham esse costume e não faziam bem. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto se vedes que se vai se aproximando aquele dia. Se naquela época que foi escrito estava próxima a vinda de Jesus, muito mais agora está próxima a vinda de Jesus. Então ele nos alerta: não deixa a nossa congregação, porque está aproximando a volta de Jesus. Quando a pessoa fica longe da igreja, a brasa fora do braseiro apaga facilmente. Uma brasa fora do braseiro apaga facilmente. Nunca abandonem a comunhão. Nunca abandonem, porque um vai ao outro aquecendo e aumentando a fé na presença do Senhor. Letra H, deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas, que é o nosso guia. Então, quando a pessoa se desgarra do rebanho, como que ele vai ter um pastor que vai proteger, vai orientar, vai ensinar as Sagradas Escrituras e Deus usá-lo para nos abençoar? A pessoa fica longe, não só do rebanho, mas também do pastor. Olha o que está escrito em Hebreus: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ele diz: fique próximo da igreja, fica próximo do seu líder, para você aprender e chegar mais perto do Senhor, sempre tendo em mente: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembra dos ensinamentos dos pastores, lembra do zelo, do carinho, da atenção que ele tem com você e quer que você cresça espiritualmente e esteja firme com o Senhor. Letra I, ficamos sem um pronto-socorro ou uma UTI para as horas espirituais de emergência. Quem diz que nós não temos situações de emergência espiritual? Vem aquele momento da agonia, aquele momento da dificuldade em várias áreas da nossa vida, mas se eu frequento a igreja, se eu sou membro da igreja, eu sei aonde recorrer na minha necessidade e tenho o aconselhamento, a oração para aquele momento que eu estou passando. Aí a pessoa se sente membro do corpo de Cristo. Letra J. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem as preocupações se está bem. Então, nós estamos tão acostumados a congregar, a estar unido, quando alguém não aparece na igreja, a gente começa a se preocupar. Será que está bem de saúde? Será que está bem espiritualmente, psicologicamente, em toda a área? Então, quando uma pessoa afasta, vem logo a preocupação: como estará? E se eu estou sempre presente, eu estou sendo abençoado e também estou abençoando outras pessoas. Continuamente nós temos dito isto: não é a igreja que precisa de você, você é que precisa da igreja, eu é que preciso da igreja para ser abençoado e fortalecido na igreja. Letra K, perder as reuniões é perder as bênçãos espirituais. Perder reuniões e perder bênçãos espirituais, que de uma forma ou de outra Deus trabalha num culto de uma maneira maravilhosa, fala através dos hinos, das orações, dos testemunhos, da pregação da palavra, fala através de um sorriso de um irmão, de um aperto de mão. Deus abençoa e nós somos fortalecidos. Comunhão entre os irmãos, bênção de Deus. A comunhão entre os irmãos é bênção de Deus, um fortalecendo o outro na presença do Senhor. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e receberam o batismo com o Espírito Santo. Que coisa interessante, antes de Jesus subir ao céu, ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestido do poder do alto. Jesus disse: vocês precisam pregar, fazer a igreja crescer, mas primeiro, fiquem em Jerusalém, vocês vão se revestir de poder e aí vocês vão conseguir fazer a obra de Deus. E eles ficaram unidos e no dia de Pentecostes Deus abençoou de uma maneira tal que a igreja expandiu numa união sem igual na igreja primitiva. Olha o que está escrito em Atos, lá na igreja, quando a igreja nasceu.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por que Deus derramou bênção tamanha no dia de Pentecostes? Porque eles se reuniram segundo a ordem de Jesus, obedeceram, era o momento de se reunir para se fortalecer e ser abençoado. Só lembrar que a igreja nasceu no dia do culto de primícias, que o culto de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, era o dia do culto das primícias. A igreja nasceu no dia do culto das primícias, no dia de Pentecostes. Então, tanto é que as Escrituras também chamam os cristãos que servem ao Senhor de primícias. Então, em nossos cultos de primícias hoje, são pessoas que são primícias, oferecendo primícias ao Senhor, o dia que a igreja nasceu. E eles estavam unidos. O que aconteceu com a união deles? Deus derramou do teu Santo Espírito. Foram abençoados, foram fortalecidos e de repente aquela união gerou na igreja uma força tal que começaram a pregar e as pessoas começaram a se converter e a igreja cresceu e chegou até os nossos dias, chegou até você, chegou até a mim. Por quê? Alguém começou com uma união, com uma congregação. 2.2. Por que alguns abandonam a igreja? Vamos agora analisar algumas razões por que a pessoa deixa a igreja. Letra A. Porque dão ouvidos a conversas estranhas à vontade de Deus. Então, Deus chamando para a casa dele, o inimigo chamando para o mundo e a pessoa dá ouvido mais à voz do mundo. Letra B. Porque a fraqueza toma conta deles e eles vão sendo levados pelo vento, entre aspas, vão sendo levados, a frieza vai tomando conta. Letra C. Por que a pessoa deixa a igreja? Porque pensam que são os mais perseguidos. Já conversou com alguém que abandonou a igreja? Ele acha o mais sofrido do mundo, porque tanta coisa aconteceu que ele afastou da igreja. Então ele se coloca numa situação muito difícil. Enquanto que o que Jesus sofreu para nos dar vida é muito maior, e vida com alegria. Jesus disse: eu vos darei vida e vida com abundância, com alegria. Letra D. Porque preferem escutar algumas pessoas do que o pastor da igreja. Então, se eu ouço a voz do meu pastor, do meu líder, e ouço outras vozes, eu tenho que definir qual é a vontade de Deus para a minha vida, e Deus está usando o ungido dele para me orientar, para me ensinar, e eu estar firme na presença do Senhor. Letra E. Porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmo. Se a pessoa valorizar o que Jesus fez por ela, se nós valorizarmos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a gente tinha muito motivo de vir à igreja e deixaríamos de observar coisas minúcias, pequenas, insignificantes em relação ao grande sacrifício de Jesus no Calvário. E aí a gente manteria mais unido, mais fortalecido na presença do Senhor. Olha que interessante. Jesus aguentou o sofrimento da cruz porque o seu amor pela humanidade foi maior que a dor do Calvário. Então, Jesus aguentou o sofrimento da cruz porque o amor dele era maior do que o sofrimento que ele estava passando. Então nós não podemos, por qualquer desculpas ou por qualquer influência negativa, deixar de congregar. Jesus pagou um alto preço e eu tenho muito motivo de ir à igreja, levantar a minha mão, glorificar, exaltar o nome do Senhor, conviver com meus irmãos, participar de uma santa ceia, participar de escola bíblica dominical. Eu tenho 1000 razões para estar glorificando a Deus, porque o sacrifício dele foi muito grande. Letra F.
Porque acham que o pastor não é muito simpático com eles. Então, já começa a procurar defeito. Então, a pessoa começa a não se sentir bem. A pessoa quer ser tratado como se fosse ele o único membro da igreja, enquanto que o pastor tem que dar uma assistência a milhares de pessoas. Então, é preciso entender e amar o sumo pastor Jesus Cristo. Letra G. Porque a amizade dos irmãos não tem muito valor. Será que a amizade dos irmãos não é mais importante do que aquela amizade lá do mundo? Sem dúvida, ser amigo do irmão, dos servos de Deus, das servas de Deus, é muito mais importante porque fortalece e enriquece a nossa vida espiritual. Falamos do mesmo Deus, falamos da mesma palavra, temos o mesmo Espírito e vamos na mesma trajetória rumo à terra prometida. Então, a amizade dos irmãos é muito importante para mim. Letra H. Porque só congregam se forem líderes e tiverem os seus nomes aclamados. A pessoa só quer congregar se ele for o líder, se ele for dar as ordens. Isso é muito negativo. Há um momento que nós estamos liderando, mas nós também temos um líder sobre nós. E há momento que nós não estamos liderando, estamos congregando. E esse congregar é o momento do aprendizado. Nós ouvimos muitas coisas, falamos, participamos, mas também ouvimos e recebemos muito aprendizado na nossa vida. Letra I. Porque não amam a igreja a qual pertence. Então, vir à igreja é uma questão de amor. Eu amo a igreja, eu sinto saudade da igreja. A minha alma pede dentro de mim que eu preciso ir à igreja, congregar com os meus irmãos, louvar ao Senhor. Eu preciso de amar a igreja, não ir por uma imposição ou por uma ordenança, mas ir por amor à igreja. É muito importante. Letra J. Porque não querem fazer confissão de fé em Jesus Cristo. Jesus nos disse que nós precisamos de confessar o nome dele para que ele confesse o nosso nome junto ao Pai. Então, quando nós estamos vindo à igreja, automaticamente as pessoas estão olhando para nós e sabem que nós somos membros daquela igreja. Sabem que nós estamos indo ou voltando de um culto. Nós estamos testemunhando muitas vezes sem palavras, só com a nossa maneira de ser e de congregar e de valorizar a congregação, nós já estamos falando do amor de Deus. Estamos confessando que nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Então, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Se nós confessamos que nós somos cristãos, ele confessa o nosso nome perante o Pai. Aí é Deus abençoando de todos os sentidos. Glória ao nome do Senhor. Letra K. Porque não sentem mais prazer em estar na casa de Deus. A pessoa perdeu, tinha aquele prazer de ouvir as músicas, de participar, de orar, de adorar, e de repente não tem mais aquele prazer. Então precisa renovar este amor, aquele amor pelos hinos, pelas mensagens cantadas, pregadas. Então é isso que faz a pessoa crescer e amar mais a casa de Deus. Letra L. Porque os prazeres dos mundos sufocam ou estão sempre cansados. Sempre tem uma desculpa para não vir na casa do Senhor. Então, esses sempre cansados aqui, é preciso ser analisado se é cansado mesmo ou está faltando um despertar para congregar e louvar ao Senhor. Letra M. Porque não aceitam a forma de trabalhar do pastor. Automaticamente, cada líder tem sua maneira de trabalhar e nós estamos ali para servir e adorar ao Senhor acima de todas as coisas. E a palavra que é ensinada na igreja não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus para nós. E a casa também não é a casa do pastor, é a casa de Deus. E você é membro dessa família de Deus, então deve romper essas barreiras e glorificar o nome do Senhor, vir congregar, você vai sentir fortalecido e Deus vai ser louvado através da sua vida e você vai sentir forte na presença do Senhor. Assim, tenha prazer de estar na casa do Senhor. Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha prazer, alegria, tem muito motivo para você estar na casa do Senhor.
2.3, aprendendo com o exemplo de Jesus. Eu achei muito interessante esse subtópico, aprendendo com o exemplo de Jesus. Vocês vão ver Jesus em toda a sua trajetória no templo, é muito importante. Então, Jesus, para começar, foi apresentado no templo. Com 8 dias já foi apresentado no templo. Então, Jesus já gostava do templo. Ele chamou o templo de sua casa, nós vamos ver isso aí. Olha em Lucas 2:27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Era o costume na lei, ao 8º dia, apresentar a criança. E Jesus foi apresentado ao 8º dia. Ele nasceu em Belém, a 9 quilômetros de Jerusalém, não teve dificuldade de ir lá e apresentar no templo. Então o próprio Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, uma vez que ele se tornou humano, ele foi apresentado no templo e deixou um grande exemplo para nós. Segundo o exemplo de Jesus, então Jesus sendo apresentado no templo, muito importante aqui, Jesus sendo apresentado no templo ao 8º dia, e Simeão falando a respeito dele, que ele era o Salvador, veio trazer salvação. Segundo o exemplo de Jesus, Jesus com 12 anos já se achava no templo entre os doutores, com 12 anos, quando ele ia ler a Torá pela primeira vez, mas ele já foi encontrado no meio dos estudiosos da palavra do Senhor. Olha o que está escrito em Lucas 2:46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Entende? Jesus foi apresentado quando criança, e 12 anos ele já está lá no templo e interrogando e ouvindo as pessoas e conversando a respeito do reino de Deus. Então Jesus foi ao templo, depois nós vamos ver que ele foi à sinagoga. Então, Jesus com 12 anos no templo e conversando com muitas pessoas, e eles ficavam admirados da maneira que Jesus falava. Não é um grande exemplo para nós? Pessoas e mais pessoas sábias e entendidas nas Escrituras pararam para ouvir Jesus, porque Jesus anunciava uma mensagem de libertação para todos nós. E Jesus continua aqui no templo, nos aguardando a chegar perto dele, para nos apresentar diante dele, para sermos abençoados. Jesus com 12 anos já no templo. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus. Apesar de existir o templo lá em Jerusalém na época de Jesus, havia sinagogas em vários lugares, inclusive em Nazaré. Então Jesus chegou em Nazaré e foi à sinagoga. Olha por que ele foi lá. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus foi à sinagoga de Nazaré como era o seu costume. Ele tinha costume de ir à igreja, era costume dele. Se não fosse à igreja, alguma coisa estava errada. Então Jesus tinha costume de ir à sinagoga. Não é um grande exemplo para nós? E nesse ato que ele veio depois do batismo e foi para Nazaré, então ele foi na sinagoga em Nazaré, foi quando ele inaugurou o ministério dele. Ele inaugurou o ministério dele. Nós vimos ainda há pouco que no dia de Pentecostes foi inaugurado o nascimento da igreja, mas o ministério de Jesus, de mais de 3 anos, foi inaugurado em Nazaré. Então ele estava inaugurando o seu ministério. E como de costume ele foi, e ali ele anunciou que o Espírito de Deus estava sobre ele para anunciar e fazer a obra de Deus, e assim ele o fez. Então, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar na festa do tabernáculo. Ele estava em Nazaré e os irmãos dele disseram: você não vai subir para Jerusalém para a festa do tabernáculos? E Jesus falou: a hora de vocês subir é agora, a minha hora, eu vou na minha hora. E na hora certa ele subiu para a festa. Olha o que está escrito em João 7,14. Mas no meio da festa, veja que ele não foi antes, no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Então, Jesus foi à festa do tabernáculo e aproveitou a oportunidade para um grande ensinamento.
O que estamos aprendendo até agora? Foi apresentado no templo, Jesus, aos 12 anos estava no templo, foi ao templo, ia à sinagoga e agora está em Jerusalém ensinando no templo. Então Jesus nos ensinou a congregar, a vivermos unidos segundo a palavra de Deus, porque ali o Senhor ordena a bênção. E aqui ele está no templo em Jerusalém. Ele normalmente pregava pelos pátios do templo, onde ele tinha mais acesso, e ouviam as pessoas, homens, mulheres, judeus, gentios, ouviam Jesus. Ele aproveitava toda a oportunidade para anunciar o reino de Deus. Jesus ia ao templo. Deus está falando conosco, nos chamando para congregar, unirmos num só corpo em nome de Jesus. Então, Jesus chama o templo de minha casa. É interessante, né? Ele chama o templo de minha casa. Então, aqui o templo, as paredes, o templo, a construção, ele diz, é minha casa. Então, ele diz que é a casa dele. Interessante? Então, quando nós vemos a igreja, não é por causa da liderança, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Eu venho porque eu estou vindo na casa do meu Pai. E, consequentemente, vejo meus irmãos. E, aproveitando a oportunidade, eu estou louvando ao Senhor. Mas Jesus disse que o templo é a casa dele. Olha o que ele disse. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus chamou esse templo de minha casa. Então, se você vier à igreja, você está indo na casa de Jesus. E tenha certeza que Ele vai te abençoar, vai responder as suas perguntas, vai curar as enfermidades, vai alegrar o teu coração, vai mostrar o caminho da salvação e você vai ser feliz vindo na casa do Pai. Assim, a casa de oração para todos os povos, ele não tem acepção de pessoa. A casa de Deus é para todos os povos. Então, ele é bem mais claro aqui em Marcos 11 e 26. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para você também. Deus já deixou o convite para você vir à igreja. Às vezes você levanta a pergunta assim, mas ninguém me convidou para ir à igreja. Eu gostaria de dizer que Jesus já te convidou há 2000 anos atrás. Ele disse a minha casa, e Ele está nos chamando para estar na casa dEle. Venha para a casa do Senhor congregar e glorificar o nome de Jesus. Os discípulos não se ausentavam do templo. Lembra? Jesus fundou a igreja, mas os discípulos mantiveram o mesmo costume de não se ausentar. Estavam lá nas orações diurnas, estavam lá orando. Tinha oração na hora nona, tinha outra oração à noite, a hora que tinha, eles estavam lá adorando. Ao ponto de, em Atos 3, Pedro e João encontrarem um coxo sendo levado para a Porta Formosa para pedir esmolas, e eles não deram esmolas, mas deram o que tinham, o poder de Deus para curá-lo. Então tinha um coxo que era colocado na Porta Formosa para pedir esmolas. Eles estavam levando aquele coxo para pedir esmola, e no meio da entrada do templo, Pedro e João encontrou com eles e deu para ele muito mais do que esmola. Disse para ele, levanta e anda, e ele levantou e andou. Por quê? Os apóstolos foram ao templo. Então foram ao templo, Deus os usou para abençoar aquele lugar, aquele momento. Então, uma porta formosa e um coxo. Como foi possível mudar esse cenário? Como mudou a vida desse homem? Como mudou a vida desse homem que ali mendigava o tempo todo e não andava? Aí agora ele já estava andando, pulando, entrando no templo e glorificando. Que mudança! Por quê? Porque Pedro e João foram ao templo. Porque Pedro e João foram ao templo. Então, ir ao templo, congregar, é muito importante.
Assim, o sermão, Pedro e João, e a cura do coxo na Porta Formosa. Eles estavam levando o coxo enquanto ele foi curado, porque Pedro e João disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aconteceu um grande milagre. Jesus frequentava o templo, Jesus frequentava a sinagoga, os apóstolos frequentavam o templo e a sinagoga, e Deus te convida para congregar. Esta é a lição de hoje: congregar em nome de Jesus. Tópico 3, último tópico de hoje: oferecendo um culto racional. Nós vamos estar falando que no culto nós sentimos a emoção de um culto, a espiritualidade do culto, mas ele é um culto racional. Por que eu estou cultuando a Jesus? Porque eu creio que todos são pecadores, ele morreu para salvar a todos os pecadores, eu o aceitei como meu Salvador, eu sinto agora a alegria de ser salvo, então o meu culto é racional, ele tem um sentido, eu sei o que eu estou fazendo, mesmo no meio das emoções, da espiritualidade, eu ofereço a Deus um culto racional. O culto no grego, latreia, indica serviço de Deus, isto é, uma adoração. Algumas versões apresentam a expressão o vosso serviço racional. Então, esse culto, o nosso serviço, a nossa dedicação ao Senhor. Olha aí, voltando ao nosso texto áureo. Rogo-vos, olha aí, Paulo escrevendo para os romanos: eu peço a vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é um culto racional. O que ele quer agora é a sua adoração, a sua presença na casa de Deus, para você crescer mais espiritualmente e aguardar a volta de Jesus firme na presença do Senhor. Isso é um culto racional e ao mesmo tempo agradável, santo e vivo. É um culto vivo. Eles queriam voltar às ofertas dos cordeirinhos mortos, mas ele falou: não, Deus agora está querendo um culto vivo a Ele, a sua presença na igreja, um sacrifício vivo. A transformação faz parte do propósito. Deus vai nos transformando porque Ele tem um propósito em nos dar um enriquecimento. Por isso Ele chama de culto racional. Nós vamos abrindo a nossa mente do que é verdadeiramente um culto. O culto racional ou espiritual não é porque é racional que deixou de ser espiritual. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental, onde as emoções falam mais alto. Então, nós emocionamos, nós sentimos a presença de Deus, mas o culto continua sendo racional. Nós não podemos deixar só as emoções tomar conta do culto. Preciso que nós façamos um culto racional, inteligente. Não que não possa ter emoções, mas deverão vir em segundo lugar, em relação à palavra de Deus ministrada. Então, nós sentimos alegria, glorificamos ao nome do Senhor, mas damos valor à palavra de Deus ministrada na igreja. O racional, neste caso, é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio, com o entendimento e com inteligência. Eu me alegro, glorifico o nome do Senhor, mas tudo isso eu sei a razão de tudo que eu estou fazendo. Levo o meu raciocínio, então é um culto racional, mas é um culto espiritual, sem dúvida. Então, renove a sua mente, fortaleça a sua fé. Se você renovar a sua mente, você vai apresentar um culto racional e com isso vai fortalecer a sua fé. Eu estou inteligentemente sabendo o que eu estou fazendo na casa do Senhor, fazendo uma renovação da mente, apresentando um culto racional, mas fortalecendo na fé, dando glória e exaltando o nome do Senhor. 3.1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bonito essas três palavras. Vivo, Deus quer nós na casa dele servindo ao Senhor. Santo, separado de qualquer coisa mundana e que agrade a Deus. Deus está olhando para o nosso coração e nós podemos agradá-lo. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a fazer um culto racional.
Culto lógico que se adore a quem de direito e não aceita invenções ou entretenimento. Então, um culto racional adora a quem de direito. A quem nós devemos adorar? Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Então, nós adoramos só a Deus e não ficamos inventando ou reinventando, mas adoramos a Deus de uma maneira sábia, inteligente, sabendo o que está fazendo e nós nos alegrando, dando prioridade àquilo que está na palavra de Deus. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Olha, tanta coisa que pode alimentar na nossa vida espiritual para apresentarmos a Deus um culto racional. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais a palavra, e assim nós vamos ver os ensinamentos do Senhor. Nós não podemos sofisticar tanto e nos esquecer dos ensinos elementares do Evangelho. Então nós vamos modernizando tanto e esquecemos da íntegra do Evangelho, da palavra pura do Evangelho. Não podemos fazer isso. Mesmo com contemporaneizando, nós temos que manter a palavra do Evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Mesmo contemporaneizando, eu não posso esquecer dos ensinos elementares do Evangelho. O Evangelho é simples, deve ser compreendido, acessível aos mais incultos e iletrados da congregação. O Evangelho é simples, é muito simples e deve ser entendido pela pessoa mais inculta, com mais dificuldade de entender, se ele for ministrado e na unção do Espírito e na sabedoria da palavra do Senhor. Então, Jesus é tão simples, o Evangelho é tão simples, somos nós que complicamos tudo. Então, o Evangelho é simples, Jesus é simples e nós não podemos complicar. Nós devemos pregar o Evangelho simples para a salvação das pessoas. Jesus pregava na simplicidade, usando parábolas, mostrando para as pessoas como entrar no reino de Deus. O Evangelho é muito simples. Romanos 12, mais uma vez, ele vai dizer: rogo, irmãos, que apresenteis um sacrifício vivo, venha para a igreja, venha em você um sacrifício vivo, adorando, glorificando o nome do Senhor. Esse é o culto racional. Aí ele complementa assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, com entendimento eu vejo o que é agradável a Deus, eu vou entender a vontade de Deus, apresentar um culto que vai agradar ao Senhor. Então, renove a sua mente na palavra de Deus. Se houver uma renovação, você vai apresentar um culto racional com entendimento, mas um culto espiritual, de adorar e glorificar o nome do Senhor. 3 coisas são pedidas acerca do culto racional. Acerca do culto racional são pedidas 3 coisas. Primeiro, que ele seja um culto vivo. Olha aí, você vindo para a casa do Senhor, um culto vivo, de forma vigorosa, com fervor, de todo o coração. Estou apresentando a Deus com alegria, vou cantar com alegria, vou louvar com alegria, vou ouvir a mensagem com alegria, vou ministrar com alegria. Um culto vivo, com alegria, com vida. E também santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, com reverência. Então, eu posso apresentar um culto vindo e adorando ao Senhor na casa do Senhor. Esse culto precisa ser santo, separado das coisas mundanas. E se for assim, ele será agradável a Deus. Olha aqui,
de boa vontade, do fundo do coração, sem fingimento, não como obrigação, mas de livre e espontânea vontade, de corpo, alma e espírito. Isto é um sacrifício, um culto vivo para o Senhor. Então o culto deve ser avivado, deve ser santo, não misturado com coisas profanas, porque se assim o fizer, ele será um culto agradável ao Senhor. Isso aí que ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. 3.2, Deus procura verdadeiros adoradores. Interessante nesse subtópico é que Deus não centraliza na adoração, Deus procura o coração do adorador. Isso que nós vamos ver nesse subtópico. Deus procura os verdadeiros adoradores, centraliza na intenção, no coração do adorador. Deus não está procurando adoração forçada, coagida. Por isso Deus deu livre-arbítrio ao homem. Tá? Aí olha o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabe quem Deus convida para adorar? Todos os moradores da terra, inclusive você e eu somos convidados para adorar ao Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos criados para adorar ao Senhor. Essa é a razão principal de nós estarmos aqui, adorar ao Senhor. E o salmista diz, celebrai com alegria, não faça isso por uma imposição, mas com alegria. Olha o que Jesus falou lá em João 4 com a mulher samaritana. Mas a hora vem e a hora e agora em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O Pai procura os tais, o Pai procura o adorador, o coração do adorador, a intenção do adorador. Então Jesus falando para a mulher samaritana, Deus está atento para o coração, para a vontade, para o desejo do adorador. E se estiver em condição na presença do Senhor, a adoração vai agradar a Deus sobremaneira. Olha que interessante, olha que convite bonito. Procura-se adoradores que adorem em espírito e em verdade. Recompensa, vida eterna. Procura-se adoradores que adorem em espírito e em verdade. Recompensa, vida eterna. O Senhor não se entusiasma com coreografias ou expressões externas que não partem do coração. Então, ele está falando que tudo que nós fizermos, seja coreografia, cântico, louvor, instrumento, seja tudo que parte do coração, tudo partir do nosso íntimo, porque Deus está olhando para o adorador. Como é que está o interior do adorador? Deus não está atrás de sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Deus quer um espírito quebrantado, humilde na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Olha o Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele está dizendo, não vai desprezar, Deus não vai desprezar um espírito aquebrantado, adorando e glorificando a Ele. Deus vai receber a sua e a minha adoração e vai nos abençoar. A maior adoração a Deus não é aquela que acontece na plataforma. Novamente, a maior adoração a Deus não é aquela que acontece na plataforma, mas aquela que acontece na vida, sendo exemplo de um viver santo. Olha que interessante, a maior adoração a Deus não é aquela que acontece na plataforma, mas aquela que acontece na vida, no dia a dia, sendo o exemplo de um viver santo. Então, nós costumamos falar, e é isso mesmo o significado de adoração. Adoração é estilo de vida, maneira de viver, viver para adorar a Deus, em todos os momentos, em todos os sentidos, em todos os lugares. Ser verdadeiro adorador vai além de cantar.
entoar louvores, levantar as mãos, glorificar, ou outra forma, vai muito mais. Não é algo momentâneo, é estilo de vida. Adoração é estilo de vida. Resolvi adotar um estilo de vida de adorador. Tudo eu quero adorar a Deus em tudo. Adoração é um estilo de vida. Adoração é mais do que cantar, é adotar um estilo de vida. Isto é adoração contínua. Vai além da forma e do lugar onde chega, é reconhecido como verdadeiro. Onde a pessoa chega, as pessoas já dizem assim, ó, isso aí é um adorador. Este é um adorador, é um servo de Deus. Pelo estilo de vida, é uma vida exemplar, digna de ser copiada. Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária, contínua, constante. Então a adoração é contínua, constante. Não é só no momento do culto, mas contínuo, adorando a Deus como estilo de vida. Uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Isto é adoração. Uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Isto é adoração. Subtópico 3.3 e já encerrando. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Então Jesus deixou bem claro, adorar só ao Senhor. Honrar as pessoas, amar as pessoas é uma coisa. Adorar só ao Senhor. Adoração só ao Senhor. Nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas, bem separado. Nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos de coisas. Conseguem separar tudo isso aí? Bem claro, está aqui bem separadinho para você não esquecer mais. Jesus disse isso ao ser tentado pelo diabo no deserto. O que Jesus respondeu para o diabo? Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Quem pode glorificar a Deus assim, adorando somente a Deus. Adorar somente a Deus. Adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas, mas adoração só a Deus. Nós precisamos adorar só ao Senhor nosso Deus, ao único que pertence toda a glória, toda a exaltação, porque Ele é soberano sobre nós. Ele é soberano e merece toda a adoração. Deus é o único que é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, sabe de tudo. Onipresente, está presente em todo lugar. Onipotente, pode tudo. Então só Ele merece a adoração. Deus tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. Além de dar toda a glória ao Senhor, eu faço isso com respeito, com temor, porque Ele é soberano. Ele está conhecendo todo o nosso íntimo, a nossa maneira de adorar. A Deus toda a honra e toda a glória. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. As pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto a personalidades. Então as personalidades nós honramos, mas adoramos só ao Senhor. As pessoas podem ser homenageadas e não idolatradas. Consegue separar? As pessoas podem ser homenageadas e não idolatradas. Temos tudo no seu devido lugar. Adoração só para o Senhor. Nós gostamos das coisas, dos objetos, do alimento, da viagem, dos pertences. Não podemos adorar um alimento nem amar um veículo, mas gostar do que possui e adorar ao Senhor e amar ao próximo. Separar as coisas, definir bem. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor.
Isso, terminando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, vamos fazer uma revisão dos tópicos que nós estudamos. Toda lição normalmente tem 3 tópicos e tem uma síntese de cada tópico. Por exemplo, no tópico 1, nós estudamos não deixando de congregar. Não deixamos de congregar, precisamos congregar. E o que nós aprendemos? A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Isso nós estudamos no tópico 1. E no tópico 2, nós estudamos não perdendo o desejo de congregar. Além de congregar, mas congregar com vontade, com desejo de ir à casa do Senhor. E o que nós aprendemos no tópico 2? O culto não é para o homem, mas para o Senhor Deus. O culto não é para o homem, para o Senhor Deus. E no tópico 3, acabamos de estudar, oferecendo um culto racional, espiritual, mas racional, com inteligência, sabendo o que está fazendo. E o que nós aprendemos? Devemos oferecer a Deus um culto racional, com inteligência, entendendo que tudo que Jesus fez por nós e sabendo que Deus é soberano, criador e sustentador de todas as coisas, apresentando a Ele uma adoração racional, emocional, também espiritual, mas sabendo o que está fazendo. Dito isso, podemos fazer uma breve conclusão. Vimos nesta lição a relevância de procurarmos cultivar a comunhão coletiva, pois é fundamental para a prática da mutualidade cristã. Um cristão abençoa o outro, mutuamente nós vamos abençoando um ao outro. Então precisamos cultivar isso aí, tá bom? Não há base bíblica para um viver cristão isolado, indiferente aos demais cristãos. Não há base bíblica. Afinal, somos um corpo em Cristo. Então, não há base para a pessoa viver isolada. Venha congregar, porque Deus tem muita bênção para nos dar. Isto, vivendo o propósito da comunhão. Qual é o propósito pelo qual foi fundada a igreja? O propósito da comunhão. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestido. E aí a igreja expandiu numa união. Comunhão, edifique-se uns aos outros, um abençoando o outro, isto é comunhão. Todos nós somos abençoados na igreja, um abençoando o outro. Isso gera então uma comunhão que edifica, todos nós na casa do Senhor. É assim, todos nós na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, no culto de ensino, no culto de consagração, no culto de hinos antigos, no culto da família, no culto de jovens, nos diversos cultos dos departamentos, dos congressos, tudo na casa do Senhor. Nós somos abençoados por causa da união, porque foi isso que Jesus nos chamou, para congregar e formar um só corpo. Assim nós estaremos vivendo o Salmo 133, muito claro, a bênção da união. O Salmo 133 mostra a bênção da união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão